Começou, hein? Bora, Marcos Braz! Vamos, Gerson! Vamos lá, cadê o preparador físico? Ô, Fábio Prado, tem dancinha, tem mordidinha, e aí eu te pergunto, porque tem gente falando, o torcedor não tem direito, tá bom. Mas uma pessoa pública sabe que ela pode ser cobrada. Ele podia xingar. Eu xingo. Se me xingam na rua, eu falo, vai pra aquele lugar você, irmão. Pronto. Agora, a agressão, de acordo com testemunhas, partiu do Marcos Braz. Dele e do segurança. Dá pra defender? Boa tarde, eu tô achando muito... Você gostou? Gostei, tô achando lindo tudo isso, muito bom. E a torcida de São Paulo, então, tá adorando, tá uma delícia. Agora, friamente falando, principalmente os técnicos estrangeiros, os nacionais também, os estrangeiros têm falado muito, sobre o ambiente tóxico que virou o futebol. Extremamente tóxico. Eu sou partidário do seguinte, ninguém tem direito de ofender ninguém. Quando você ofende alguém, você está partindo para a possibilidade de ter uma troca. E a gente já falou várias vezes que está muito próximo de acontecer uma coisa trágica. Não uma mordida de um dirigente vampiro, mas alguma coisa pior, um segurança puxar um revólver, alguém acontecer uma coisa desse tipo. O que eu sei é o seguinte, que o Marcos Braz, o que eu li, né, que eu também, sinceramente, não me interessei muito, não. Eu não acho isso aí tão lixo pro futebol que eu vivo futebol, não de fofoquinha, né? Tem de gente que gosta de fofoquinha, é uma delícia. Mas Fábio, mas aí também eu já acho que, você tá exagerando. Pô, fofoquinha, um vice de futebol agrediu um torcedor no shopping. É lógico que isso é notícia, Flávio. Tô preocupado. Até porque... Não, é notícia, esse vice de futebol... Não, eu entendo o seu questionamento. Mas não é fofoquinha quando esse vice de futebol, ele vai na entrevista constantemente e diz que a imprensa tá mentindo, que não tem crise no Flamengo. Tudo bem. Mas é notícia, Flávio. Você vê que o Flamengo tá uma zona. Pra mim, o torcedor não precisa saber a zona que tá o clube. Pra mim, tanto faz. Eu tô preocupado com o jogo. Preocupado, entre aspas, com eu sei, Flávio, mas o torcedor não. Tá o torcedor quer saber como é que tá o clima. O torcedor quer saber de fofoquinha, o que eu falei. Mas não é fofoca, é uma agressão, de um vice de futebol. Mas vamos lá. Aí, o tal do... que eu jamais deixaria como vice de futebol, aliás, né? Acho que ele não tem o menor nível pra ser dirigente do Flamengo, mas tá tudo bem. E aí o cara vai, e parece que ele estava com a neta dele, e o cara começou a falar alguns palavrões, e aí ele foi lá e bateu no cara. Eu não sei quem é o cara, não tenho o menor interesse de saber, eu só acho o seguinte, quando você faz alguma coisa que foge do futebol, quando você se acha no direito de agredir um jogador, de tirar satisfação com o jogador, de entrar no motel e tirar o jogador e tal, você está se predispondo também a ter uma resposta que você não sabe qual é. Sem contar que esse tipo de coisa está sendo muito estimulado, né? Então aí dá a impressão que o Marcos, mas pode ser qualquer um. O agressor, que ele foi lá de graça e atacou o cara. Ele respondeu uma situação, pode ter exagerado, deve ter exagerado, eu já não sei, também não me interessa, mas assim... Quando a coisa foge do futebol, vira uma coisa tóxica. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Às vezes, até aqui mesmo, a gente às vezes briga e discute mesmo. Falar tonto. Teve a treta, você e o Vigo outro dia, que vocês fizeram as pazes e tal. Quando nós você... nem brigamos, porque ele foi bate-boca. Tá bom. Quando você bate boca, você dá pretexto pro outro te dar um soco na cara? Não. Não. Mas aqui, então você não pode defender. Mas se eu não me engano, isso aqui é um programa de debate, né? É diferente de eu estar andando no shopping e o cara querer discutir comigo como... Tá, mas aí você vai agredir o cara? Olha, eu não agrido, a princípio, ninguém. É isso que eu tô te falando. Não, pera um pouquinho. Aí tem que agredir. Mas pera um pouquinho. Então, olha só, como é que eu vou, né? A princípio, não. Agora, sinceramente, ir no andar armado, não sei atirar, eu fiz um curso de tiro com o Durval Guimarães, o maior atirador do Brasil, eu fui o único reprovado. Eu não sei nem pegar, eu sou né, não brigo, nada. É da paz. Agora, não sou tão da paz, eu sou incompetente pra briga. Essa é a verdade. Eu não sei qual seria a minha reação, Pilar. Estou sendo muito sincero. Se eu tivesse com a minha neta e um cara qualquer falasse qualquer coisa acima do limite. Aí, Flávio Prado, ô São Paulino, não sei o que, normal. Pô, e aí o Pilar te jantou, tudo certo. Mas o cara chega com essa, pelo que eu fiquei sabendo, o cara começou a falar um monte de palavrão e tal, não sei o quê. Eu seria muito hipócrita se eu dissesse, eu ia levar numa boa. Eu não sei o que eu faria. Não, eu não levo numa boa. Então... Eu não levo, mas eu não ia agredir se eu não fosse agredido. Então, eu não sei. Eu já fui xingado várias vezes. Então, eu falei, irmão, vai pra aquele lugar você. Eu não vou ficar aqui botando rabinho entre as pernas pra você, não. Tudo bem. Agora, se eu for agredido, eu vou agredir. Então, você teve uma reação que você conseguiu... Cada um é de um jeito. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essa coisa tóxica tem que parar no futebol.
Isso é horrível pro futebol. Uma situação péssima, péssima. Então vira fofoquinha, o pessoal gosta, adora, faz todo esse barulho, tem que fazer mesmo, porque o cara, como você falou, o cara é representativo. Mas não acrescenta nada pro futebol, nada. Isso é Mas péssimo. é isso que eu tô te falando, porque você falou que você pensa no jogo. Flávio, saiu reportagens, inclusive, que o grupo do Flamengo ficou assustado com o que viu. Pois é. É óbvio, você acha que isso não interfere? Jogador... Não, mas eu acho... Ó, já viram 2 socos na cara, um no vestiário e um no CT. Agora pancadaria no shopping. Mas eu acho claro que isso atinge jogador. Eu acho que o cara fala assim, pô, podia ter sido comigo. Não, o Gabigol fala, podia chegar lá no cara, porque aí vem bando, fica aquela coisa toda e tal. É uma insegurança total no meio do futebol. O futebol no Brasil está altamente tóxico. As pessoas se acham no direito de fazer tudo, virou terra de ninguém, todo mundo pode xingar, todo mundo pode atacar, e não é assim. Por isso que quando eu falo, quando o Breno Lopes devolveu uma agressão com uma agressão, eu fui a favor dele, e quando o Gabigol ironizou, eu fui a favor também. Não é uma coisa que não é terra de ninguém. É futebol, isso aqui é um jogo. Pode ter perdido um pouco. Aqui no Brasil não é, tá virando uma guerra. Por uma série de pessoas preconceituosas, pessoas com dificuldade. E aí eles acham que o futebol é o local para você tirar todo tipo de frustração. E não é. Futebol é um jogo, é uma diversão, é um lazer, é um negócio bacana. E o cara é fanático. Então o lugar dele não é lá. Não é lá. Eu realmente acho isso nojento pro futebol. Péssimo pro futebol. Uma coisa que eu acho também, Vander, que tem que ser lembrada, é que não é apenas só um vice de futebol do Flamengo. Ele é vereador do Rio de Janeiro, ele é suplente a deputado, tá? Porque ele não foi eleito e achou que seria. Agora, é um político que naquele momento deveria estar na Câmara, né? Eu acho que é a Câmara, não sei se... Eu acho que é na Câmara. No Rio de Janeiro. Ele é vereador. Nesse caso, eu acho que... Na Câmara, ele devia estar na Câmara. Ele assinou presença na Câmara. É bom deixar isso claro. Isso. E ele recebe o voto do povo, cara. Então, ele partiu pra agressão com segurança... Um cidadão também, ele tá errado em todos os aspectos. Eu acho que uma coisa assim, a agressão foi uma reação, eu não tô dando, pelo amor, nunca, nem imagino, eu não conheço o Marcos Braz, não quero nem conhecer. Não faz a menor questão, todo o perfil que ele tem, tal tipo de pessoa que eu prefiro não conhecer. Essa história do vereador, se ele como vereador assinou a presidência e está fora, isso tem que ser visto pelos pares dele. Se for o caso para a comissão de ética, ser expulso, não sei o quê, não sei. Isso aí é outro papo. Uma coisa, outra coisa. O que não pode é a agressão ficar liberada, qualquer tipo de agressão. Eu acho isso péssimo para o futebol, que é um lugar inseguro e mostra que agora, até você trabalhar no futebol, se transforma numa coisa de segurança. O que mais me assusta é que, como vereador, eu acho que vai ter alguma reação. Deve ter alguma coisa. Ele devia estar, ele assinou presença, não estava agredindo um cidadão. Deve ter alguma reação. Agora, no Flamengo, não. Isso me assusta muito. O Marcos Braz, ele é intocável no Flamengo. Ninguém toca no Marcos Braz. Claro que a gente não pode vir aqui e falar o que a gente pensa. Óbvio que não. Óbvio que não, porque a gente está supondo. Mas é esquisito a forma como o presidente banca um vice de futebol que já cometeu vários erros. A gente vai para mais um treinador contratado com uma multa rescisória alta. Pra mim, essas multas já são estranhas. Tanta multa alta de tanto treinador. Será que não aprenderam com os erros? E outra, ele já falou, o Landim já falou, ninguém encosta no Braz. Enquanto eu estiver aqui, ele é o vice de futebol. Claro que o torcedor pensa. Por quê que ninguém pode encostar no Braz? Porque assim, o Braz, ele não tem pressão nenhuma. Ele sabe que ele pode errar, que ele pode fazer o que ele quiser, que as coisas não vão acontecer com ele. Ou seja, tem que ser questionado. Por que o Landim banca tanto o Marcos Braz? E aí, informação. Muitos conselheiros e dirigentes já eram a favor da saída do Braz. Depois disso, a pressão só aumentou. Muita gente quer a saída, mas os medalhões da diretoria do Flamengo seguem bancando. Bom, primeiro eu queria só dizer que esse pacto de sangue, né, entre o presidente e o vice, e não é novidade nenhuma, já tivemos várias rotas de colisão cometidas pelo Marcos Braz, e ele continua firme no cargo e deve continuar, imagino, até o final do mandato do presidente Landim. Não será esse episódio que vai, imagino, provocar a saída dele do Flamengo. Essa é uma coisa que eu queria abordar aqui. É claro, eu entendo que houve uma reação desproporcional. É isso que eu entendo. As imagens mostram lá
o rapaz tem a função de entregador. Ele deveria estar fazendo alguma coisa lá, ou de passagem, não importa para mim. É um torcedor, claramente um torcedor do Flamengo, e que ficou lá cobrando o Marcos Braz. Pelos vídeos que eu ouvi e assisti, não existe lá nenhum palavrão. Se por acaso tiver alguma coisa, por favor, me perdoe. Ele cobrando. O Flamengo não pode continuar assim. Tem que fazer alguma coisa. Pede pra sair, alguma coisa assim. Eu não ouvi nenhum palavrão. Eu li que teve. Não, tá mas aí é o que o Braz tá falando. Do vídeo não tem. Eu não vi vídeo nenhum. Nas imagens, o Braz diz que foi até ameaçado de morte. Nas imagens que eu não vi nenhum palavrão. Apenas vi cobrança, insistentes cobranças. E pelo que eu estou sabendo, houve, antes desse rapaz, 2 ou 3 pessoas que passaram por lá e que fizeram a mesma coisa e foram embora. Depois veio esse rapaz com um companheiro, ou ele sozinho, eu não tenho essa informação. E ficou fazendo isso. Mas pelas imagens que eu vi, eu estou dizendo o que eu vi. Ele estava fazendo isso lado externo da loja. Uma loja sofisticada, uma loja importante, dentro de um shopping importante. Né? Ele não entrou na loja. Na loja estava o Marcos Braz e o seu staff. Ele estava do lado de fora. É o que eu estou vendo. Se surgir alguma coisa diferente, por favor, me corrijam. Ele estava do lado de fora fazendo tudo isso que nós já sabemos aqui. Eu estranhei 2 coisas. Eu estou analisando o fato. 2 coisas. Uma loja, primeiro, uma joalheria. No Brasil todo, toda joalheria importante tem um forte esquema de segurança. Porque os marginais, bandidos, ladrões invadem shopping, atacam joalherias e promovem assaltos aí que aparecem em todas as manchetes. Numa loja importante, num shopping importante, deve ter um corpo de segurança numa joalheria que comprovadamente é badalada. Tudo aquilo aconteceu, não aconteceu nenhuma segurança não saiu para tirar o cara de lá. Outra coisa que eu achei, assim, surpreendente. Os noticiários mostram hoje, Asmar, que a PM levou 1 hora para chegar. 1 hora para chegar. Flávio, eu lembro daquela historinha de briga... Marcelinho e Rincon. Marcelinho e Rincon. O elenco todo dizendo o seguinte... Antônio Carlos e Edmundo também. Antônio Carlos e o elenco todo dizendo o seguinte, ó, vamos separar... Petkovic, Edilson. Atenção, vamos separar, mas vamos demorar um pouquinho. Vamos devagarzinho. Devagarzinho. Deixa apanhar um pouco. Foi mais ou menos... Quando eu li essa notícia... Peraí, não é em Nogueirópolis. É num shopping chique, você conhece. No Barra Shopping, o maior shopping lá do Rio. Se essa informação é verdadeira, 1 hora para chegar, a PM deve ter sabendo, vai falar assim, vamos lá prestar atendimento, mas vamos demorar um pouco, porque o bicho tá pegando. Quer dizer, é um inferno isso, entendeu? Quer dizer, tipo guerra de facções, a PM falou assim, ela chamou a PM, vamos bem devagar. Então agora, vou repetir por onde eu comecei. Acho que foi uma reação desproporcional. Ele perdeu, a meu ver, a razão. Perdeu a razão, e aquela multidão que estava no shopping, eu acho que, já que o Asmar toda hora levanta, aumenta, todo dia ele aumenta 1 milhão, já está 50 milhões. 45 milhões de torcedores. 45 milhões, aquela multidão lá. Aqueles 5, né, que tem. Teoricamente, metade daquela multidão é flamenguista. E muita gente que está lá votou no Edil. Muito provavelmente não vai ser reeleito. Óbvio. Não só pelo episódio... Não foi eleito como deputado? Não só pelo episódio de ontem, mas pelo momento vivido pelo Flamengo. E isso não sai da cabeça das pessoas. Então eu acho isso. Fundamentalmente, foi uma reação desproporcional. Ele arranhou a imagem do Flamengo, a meu ver. Ele arranhou a imagem do Flamengo, muito mais do que algumas críticas que nós... Wander, ele é o responsável por acabar com uma bosta de uma crise que já dura 3 meses. Que é isso? Além dele não conseguir resolver a crise, porque ninguém faz nada, a crise só aumenta no Flamengo, ele piora a crise. É agravante por isso. Porque ele tinha que ser o cara pra resolver, chamar jogador, chamar o Sampaoli, acabou a palhaçada, essa porra aqui não é creche. Flamengo não é creche. Acabou. Não, ele não faz nada. E agora fica difícil. E ainda piora a situação. Mas o Landim banca. Já pensou ele bater na mesa e falar, vamos acabar com essa confusão negócio aqui. de briga aqui. Vamos acabar com esse negócio de briga. Vamos acabar com o negócio de soco na cara aqui. Aqui não é confusão. Morder tudo bem, mas soco não. Nós temos que preservar a imagem. A grotesca envolvendo Marcos Braz ontem
é difícil achar alguém que esteja certo nessa história. O Marcos Braz foi, em 2020, o 6º vereador mais votado na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 40 mil rubro-negros elegeram o Braz porque, na época, viviam uma lua de mel com o Flamengo. Mas alguém acompanhou a atuação dele como político? A atuação dele defendendo os interesses da cidade? Aliás, ele é pago para isso. Ontem, por exemplo, dia de uma sessão importante, o Braz faltou. O que a gente sabe é que ele é cobrado pela atuação dele como dirigente, e é normal que o seja. Mas ontem, antes da confusão no shopping, uma das organizadas do Flamengo divulgou uma nota incentivando que os seus associados, assim que vissem jogadores ou dirigentes do clube nas ruas, fossem lá cobrar como é que pode estar o time na situação. Insisto, jogador e técnico, dirigente, tem que ser cobrado mesmo, mas tem fóruns adequados para isso. Achar que ninguém pode sair de casa porque um time vive crise são outros 500. E aí vem o maior erro de todos. Quando você parte para a porrada, você deixa de ter razão. Quem agride não tem razão, sob nenhuma hipótese. Enquanto o Flamengo passa por uma ebulição dentro e fora de campo, o São Paulo, do outro lado, vive uma grande calmaria na semana da decisão. Já tem a vantagem e tem toda a tranquilidade da semana. A ver como isso se reflete e se faz ainda mais diferença para domingo. A semana do Flamengo até a final da Copa do Brasil não tem somente o Goiás e depois o São Paulo. Tem o Flamengo enfrentando o próprio Flamengo, com a sua tendência eternamente autofágica. Um clube que parece se sabotar, criar as suas próprias dificuldades, ampliar as suas próprias dificuldades. Fosse esse um clube comum, após as cenas de um dirigente agredindo um torcedor, seria possível dizer que o ideal para o Flamengo era que os profissionais do futebol se fechassem, jogadores, comissão técnica. Acontece que entre os próprios profissionais os sinais ao longo de boa parte das últimas semanas, dos últimos meses, são de um ambiente também muito ruim. Então não é simples administrar. Esse Flamengo é resultado, nesse momento da temporada, de uma falta absoluta de norte, de projeto futebolístico, de processo de projeto esportivo. E chega enfrentando a si próprio como mais um adversário. Aqui o Flamengo pode se apegar nesse momento. Primeiro, ao talento desses jogadores, que a mobilização em torno de um jogo tão importante gere uma química que não aconteceu nos últimos meses, mas que eventualmente aconteça motivada por uma final que traz tanta atenção, que atrai tanta atenção e atrai também o desejo da torcida de ver o time conquistar um título e também da possibilidade de enfrentar um São Paulo que também tem as suas oscilações ao longo dos últimos meses e ao longo dessa temporada. O São Paulo foi melhor no Maracanã, construiu uma vantagem importante, mas a final ainda não acabou. Bom, assunto do dia, claro, o que aconteceu num shopping center lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um entrever, uma confusão que acabou em agressão do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, com um torcedor, participação de segurança, foi todo mundo para a delegacia. E a gente vai rever um pouquinho essa história para vocês comentarem na sequência. UFC na Band. É na Band mesmo, é real, não é fake news. Agora, começo com aquele que é o mais ponderado do programa, Ronaldo Júnior. Olha, eu pedi Você que não gosta de episódios violentos, você que é muito tranquilo, qual é a sua opinião sobre esse caso? Menina Renata, eu vou falar uma coisa séria pra você. Eu pedi pro Charlie, falei, Charlie, não me chama. Aí vocês me chamaram. Então eu vou falar. No caso do Palmeiras, esqueceram. Mas agora deixa eu falar aqui o que eu penso. Eu cresci na Coab 1 de Itaquera. Estudei no Amador Arruda Mendes. Perto de uma traca-trica que era o ginásio lá, que todo final de semana tinha aqueles baile funk. Saía pancada, velho. Saía pancada ali. E no colégio Otacílio também saía. Era briga do Amador com o Otacílio. Saía pancada. Saía, opa! Era tapa na orelha, era sangue no olho, tapa na orelha. Mas mordida, mordida na virilha, eu confesso a você que eu não sou um especialista nessa briga. Eu não sou especialista em tentar entender, menina Renata. Eu não entendo, pronto. Vamos ligar pro Luizito Soares, que mordida é com ele mesmo, hein? Lembra da Copa? Mas na orelha, né? É, na orelha, na virilha. Mas que tá isso? Agora, na virilha, eu não... Agora atenção, achando que vinha agora coisa sério, boa. agora sério. Não, eu nunca vi uma briga dessa. Como é que eu vou falar que é briga? Eu posso até falar que teve uma desavença, ou teve como é que eles falam hoje em dia, um mal-entendido. Mas briga eu não posso falar que foi. Não posso falar, velho. Vida Coab, irmão. Everton Guimarães, e aí, manifeste-se. Tô curiosa para saber as suas considerações, conhecê-las.
Ô, Renata, eu tenho em casa 10 cães. 10. Nenhum deles, nenhum dos meus cães. Coisa linda. Just the way you are. Eu me sinto efetivamente um Barry White. Então, deixa essa música de fundo e deixa eu falar pra você, Marcos Braz, Tyson. Eu tenho 10 cães na minha casa, dos pequenos aos molossos de 80 quilos. Nenhum deles morde tão bem quanto o Marcos Braz. Nenhum tem uma mordida com uma pressão tão forte quanto a de Marcos Braz. Logo, ele pode ser o guardião do meu terreno. Brincadeiras à parte, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês estão entendendo agora, assim como todo mundo no Brasil, já que nossa audiência é maciça, todo mundo está entendendo agora por que a porradaria está comendo no Flamengo. Porque o exemplo vem de cima, Renata. Não adianta. Eu posso falar com a minha filha uma vez, 2 vezes, uma dúzia de vezes, uma centena de vezes. Se eu não der exemplo para minha filha, ela não vai aprender. E aí, os filhos do Braz lá no Flamengo, o exemplo que eles têm é esse aí. Gente, não adianta alguém querer meio que contemporizar isso aí. Sabe? Não adianta alguém querer relativizar isso aí. Nada justifica. Chama a segurança do shopping, chama a polícia, pede proteção, sai do shopping e dá o pinote. Mas isso aí que ele fez não justifica. Mas esse é o exemplo do Flamengo. É por isso que o cara, o auxiliar, o auxiliar do Sampaoli deu porrada, o Gerson dá porrada. É por isso. Olha o exemplo que os caras têm no Flamengo. É isso aí que tem. Esse desequilíbrio, aliás, não só de um dirigente, né, de um dos maiores clubes do mundo, mas um ente público. Olha o exemplo que ele dá. Olha o exemplo que ele dá. Então, a mim não surpreende mais uma trozoba do Marcos Braz no Flamengo. Além, não me parece ser um ente público dos mais competentes, como dirigente. Não é, o torcedor tinha um pouco mais de paciência porque ganhava, né? Mas a gente está vendo que, de fato, o exemplo que ele dá de cima para baixo é o pior possível. E isso explica muito do ambiente interno que o Flamengo anda vivendo, viu, Renata? E se precisar alguém no Brasil aí de um cão de guarda, tá aí o mordedor Marcos Braz. Everton, de várias coisas aí que eu ouvi, eu quero citar 2 aqui que eu considerei interessantes e relevantes. A primeira é que o exemplo tem que vir de cima sempre, em qualquer instituição. Se não vem, é difícil você depois pregar essa filosofia, no caso, entre jogadores, comissão técnica. E importante também dizer que, enquanto ganhava, tudo no Flamengo estava certinho, sendo relevado, os jogadores estavam na balada, estavam nos aniversários, fazendo tudo, mas está ganhando, tem títulos, vai reclamar do quê? Agora, como o jejum já completa praticamente a temporada inteira, e ainda tem esse problema aí se vai ganhar ou não vai ganhar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro está muito difícil para todo mundo, menos para o Botafogo. Então, agora os torcedores se manifestam. Aí eu pergunto, Capelani, se tem segurança, por que não deixa o segurança tomar conta da situação que, na teoria, é a figura responsável para isso? Você tem toda a razão. E tem uma outra coisa também, é lamentável a gente lembrar aqui que o Marcos Braz, quer queira ou não, ele é o representante do povo. Ele é um vereador. Ele estava rolando sessão na Câmara, e ele estava no shopping, e ele deveria estar lá, pensando no povo. Até porque é com o dinheiro do povo que esse pessoal da classe política, que é uma piada nesse país, eles recebem. Então, assim, não é um bom representante do povo, até porque o Marcos Braz, eu sempre falei aqui, ele gosta mais do poder do que do Flamengo, e ele usa o Flamengo como palco político. E o Marcos Braz, infelizmente, ele é o mais do mesmo dos dirigentes do futebol brasileiro. E tem um modus operandi, eu não acho que só o Marcos Braz está errado nessa situação, tá, Renata? Porque tem uma outra questão. Eu acho que o torcedor que foi lá e que ofendeu o Marcos Braz na frente da filha é um tonto. Esse cara é um tonto. Eu não vou passar pano aqui para tonto. É um ambiente privado, e você não tem o direito de ficar xingando, por mais que você não goste da pessoa. Agora, o Marcos Braz, ele perde totalmente a razão quando ele parte para a pancadaria, quando ele parte para a pancada. Então, o Marcos Braz está totalmente errado, o torcedor que vai lá ameaçar, ou xingar, ou fazer qualquer tipo de coisa, mesmo ofender verbalmente, ele também está errado. Então, nessa história, no conjunto da obra, todo mundo está errado, Renata. E aí, Sgarbi? Eu acho que a gente tem que olhar a situação por partes. Primeiro que quem sofre mais desde o começo do ano com toda essa situação do Flamengo, aqui é movido a paixão, que é o torcedor.
É uma situação lamentável que foi criada justamente por conta dos erros da diretoria do Flamengo. Começa lá atrás com Dorival, aí Vitor Pereira perde Mundial, Carioca, Supercopa, vai perdendo tudo aqui no campeonato, no futebol brasileiro, no futebol também internacional, enfim, como eu falei, Mundial, Libertadores. Fato, ok. Tem a questão também de que nada justifica, cara, o torcedor ir lá xingar o Marcos Braz, ainda mais ele num ambiente que tá com a filha dele, cara, comprando presente pra filha dele, o torcedor vai lá e fica, aí Marcos Braz, falando um monte de palavrão, xingando o cara. Ele também é um ser humano. O ser humano muitas vezes é movido a raiva, movido a sentimentos. Eu acho muita hipocrisia a gente aqui, talvez, e eu me coloco nessa situação, falar, nossa, lamentável, ele perdeu completamente a razão no momento que ele partiu pra porrada. Porque eu, por exemplo, no momento do futebol, um dia já discuti com uma pessoa, já trocou empurrão naquele jeito assim. O Ronaldo, quando era jogador... Não, ele me põe no seu comentário, não. Okay. Ô, seu Berbinha. Mas quando brigava em campo, fora. Já saiu na porta também. Você nunca me viu brigando, rapaz? Ele é um representante do povo, do Flamengo. Ele perdeu a razão quando ele vai brigar. Ele perdeu a razão. Eu não tô falando que não perdeu. Você em futebol também às vezes perde a cabeça. E outra coisa, eu brigava, não mordia. Tá bom, não? Então não venha me comparar, ele tá errado, o Marcos Braz tá errado em todas as esferas, tanto em relação à gestão quanto à atitude dele de bater. Só que colocar como se ele fosse o único culpado nessa história, como se o torcedor fosse uma vítima, tadinho, tomou uma porrada, ele tomou um soco ali. Tomou uma mordida na virilha? Mas isso? O torcedor buscou isso também, isso que eu digo. Só que o Marcos Braz, por toda a lambança que ele fez no Flamengo, ele tem que estar disposto a escutar também o torcedor que reclamar, não tem jeito. O que é pior nessa história é que a agressão, ela não se deu apenas no âmbito dos dirigentes, mas também dos jogadores entre si, companheiros de trabalho, Gerson e Varela, e de companheiros de trabalho, um da comissão técnica e o outro que tomou um soco, que foi o Pedro. E isso não é mentira, isso chegou na delegacia, isso tirou todo o foco de uma vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro fora de casa, e a partir dali as coisas não voltaram ao normal, isso é fato, e eu não sei se um título de Copa do Brasil vai apagar tudo isso. Um político que vai numa sessão, assina a sessão e não fica presente na sessão e morde a virilha de um torcedor que está num shopping de bacana, e morde a virilha do cara. Não vai botar não, deixa eu terminar de falar aqui. E morde a virilha. A virilha. Cara, mas aonde a gente está? Em que mundo a gente está? Qual a visão? Aí, um São Paulo não tem o entendimento do que um cara como esse representa para uma instituição como essa. Talvez, não sei, não ganhe nem o ingresso para ir para uma final. Talvez não seja nem convidado para ir para o camarote. O Nelsinho, meu irmão, vocês que falam que são São Paulinos, eu sou São Paulino, eu sou ídolo, o outro, eu sou São Paulino, não deu um chute no gol. Não ganhou um título. O Nelsinho é o que representa. O Nelsinho, entre os laterais esquerdos que eu sempre gostei, que eu sempre vi jogar, tem o Serginho, do São Paulo, o Cegonha, para o São Paulino que não sabe, vai saber quem é, porque tem São Paulino que não sabe nem quem é o Cegonha. Tem São Paulino que não sabe quem foi o Bezerra. E tem São Paulino que não sabe que o Marinho Chagas foi incrivelmente maravilhoso, jogando como lateral esquerdo do São Paulo. Mas o Nelsinho está entre os dois e os três. E a gente vai falar muito do São Paulo aqui, porque vocês não dão moral para quem merece moral. Vocês dão moral para esse jogadorzinho de hoje. Olha só o Neymar. Eu disse que não ia falar mais do Neymar, mas não tem jeito, velho. E a vida pessoal dele que se explode, irmão. Tô nem aí. Cada um faz o que quer da vida. Mas cada um que represente aquilo que fala, né? Se eu sou evangélico e falo que a minha família tem que ser... Então, você seja evangélico, bom. Eu sou católico, devoto da Nossa Senhora Aparecida. Eu tento ser o melhor possível. E tenho muitas falhas. Muitas. Mas como ser humano, é difícil ter um cara como eu no meio do futebol. É difícil, tanto quanto jogava, como agora como ex-jogador. O Neymar tá jogando a Copa da Ásia, que é demais, né? A Copa da Ásia, sim. Champions. É Champions da Ásia. É uma coisa incrível. É tipo assim, é você dançar com a irmã, 8 horas da noite, você dança com ela, a valsa. Ou você toma uma água de salsicha. Você pega a salsicha, que é ruim pra caramba, mas eu amo salsicha, que fica 30 anos aqui a salsicha. Aí você pega, ferve a salsicha. Aí você pega aquela água, mas nem pro cocô ela serve.
pro vaso. Porque se você jogar, você quebra o vaso. De tão quente que tá. Não serve pra... E buzina de avião. E buzina de avião. Aí você tá lá 800 por hora. Aí você buzina. Que tem um iceberg lá na frente. Mas você não viu o iceberg. Você não viu. Aí você vai no céu, aí você vai em todo lugar. Aí você, pum, bate. Aí morre todo mundo. Jogar na Copa da Champions League da Ásia, velho. Aí eu pego a bola, o rapazinho tá ali deitado. Eu chuto a bola nele e tomo o cartão amarelo ainda. E faço o gol. O time dele fez o gol aos 10 minutos da prorrogação. Foi prorrogação. Foi prorrogação. Não foi acréscimo, foi prorrogação. Não foi acréscimo, foi prorrogação. Prorrogação. Aí vocês acham que ele é o futuro da seleção. O Diniz vai convocar agora para a grande Venezuela e contra o Uruguai. Vai convocar sábado o Neymar, que é o jogador que vocês acham que ele é o futuro disso aqui, ó. Só aqui, o número 7 aqui, que é o Jairzinho, ele fez 7 gols em 70. Nos 7 jogos. O Negão, que aí veio o placar. Qual o maior jogador depois do Negão? É o Neymar. Mentira, foi para vender revista. Que nem vende mais, que nem placar tem mais. Nem Playboy tem, nem ele e ela tem. Não tem nem banca nesse país. Não tem livraria nesse país, não tem nada. Aí, esse Negão aqui ganhou 3 mundiais. Aí vocês querem ainda? Olha, o Neymar fez 79 gols. Passou o Pelé. Mas passou o Pelé aonde, irmão? Ninguém passa o Pelé. Nem Rivelino, nem Ronaldo, nem Romário, nem Careca, nem Puskás, nem Cruyff, nem Maradona, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Ninguém passa o Pelé. Mas esse país aqui é um país de ingratidão. Agora, os caras fazem um minuto de silêncio. Ninguém representou o Pelé quando ele morreu. Ninguém foi no velório. Ninguém deu satisfação. Eu estava de férias. Você é fiscal de velório, eu fiquei 5 horas do lado do caixão dele. Cada um faz aquilo que a mãe e o pai ensinou. Pai nem tanto, mas a mãe. Vamos então para ir. O Marcos Braz fez ontem, antes de eu falar com o Veloso, com o Souza e com o Nelsinho, uma das coisas que eu mais abomino nesse mundo, que é a grandeza da grana, a grandeza do poder, e ainda que... E olha só, hein? Não sei o que vai acontecer, mas é bem capaz do moleque ter que pagar uma indenização para ele. Do jeito que é esse país aqui, ele vai dizer que foi agredido por causa do nariz. Aí o juiz, quem que é que tem que tomar conta aí? Ameaçou minha filha. Meu irmão, um vice-presidente do Flamengo, que tem 30 milhões de torcedores, terceirizado. Porque os caras torcem pro Botafogo e pro Flamengo. Pra minha mãe e pro Flamengo, pro meu pai e pro Flamengo. Não, que é Corinthians é Corinthians, que é São Paulo é São Paulo, que é Palmeiras é Palmeiras. Não é terceirizada a torcida. Tá bom. E mais. E aí, daqui a pouco, esse menino aí, que é humilde de grana, vocês viram a família dele lá, né? Que é humilde. Daqui a pouco ele não vai aguentar de tanto advogado que vai ter do lado de quem tem dinheiro, ele não aguenta. Não aguenta. O pobre não aguenta. Quem não tem advogado, quem não tem médico, quem não tem educação, quem não tem esgoto, quem não tem escola, não aguenta. Não aguenta. Vocês querem apostar que ele não vai aguentar? Porque vai ser tanta gente em cima dele que daqui a pouco a própria torcida vai esquecer dele. Como esqueceram das 12 crianças, dos 12 anjos que morreram. Esqueceram, né? Ninguém vai falar nada. Qual é a televisão que fala? Qual é a televisão que fala da mãe, do pai que perdeu um menino de 10 anos, de 12 anos? Quem nesse país aqui fala dessas crianças que morreram? Num forno micro-ondas. Alguém foi preso? Alguém está na cadeia? Vocês acham que uma mordida na virilha vai pra cima de mim, cara? 90% das pessoas que vão presas são os negros, por fotografia ainda. Se for mentira minha, só vê a estatística. Só vê quem que é que tem. Quando você olha do lado aí, quem é que você vê trabalhando aí? Você vê branco trabalhando ou você vê negrão trabalhando? Quando você olha, você vê quem? Quem que você enxerga? E você acha que o poder de um Flamengo, que 10 crianças morreram, acho que 2 sobreviveram.
10 crianças morreram num forno micro-ondas que estavam de folga. Tá de folga. Porque senão seriam 25 ou 30 crianças que morreriam. Que, por sinal, se eu não estiver errado, o Corpo de Bombeiros deu 30 notificações. Mas ninguém fala nada, né? A Rede Globo faz matéria no Fantástico pra mostrar isso aí? Não faz, né? Gozado, aí vem um trouxa aqui, como estou sendo processado já pro treinador de lá, pro Tite, pra todo mundo, é mau processo. Mas como eu falei a verdade tá aí. Você tem aí, antes disso, o que você achou disso, Veloso? Ah, confusão demais, né? Confusão demais. O Marcos Braz que vai dar aquele passeio no shopping e encontra uma torcida insatisfeita. Não, vai dar um passeio... Desculpa, Veloso. Ele foi dar um passeio que ele foi na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, assinou a ata que estava presente para julgar, para votar nos projetos e não estava lá. E aí estava no shopping comprando joia. E aí ele tomou uma advertência, 1 dia de salário. Vocês sabiam disso ou não? Essa advertência eu não sabia. 1 dia de salário, como vereador. 1 dia de salário. Meu irmão, o que é mais vergonhoso pra mim? Talvez não seja nem a briga, velho. Talvez não seja nem a briga. Talvez seja o que a gente é comandado aqui, nesse país. Vamos lá, Veloso. É a forma como tudo é conduzido na política, né? Infelizmente. E aí é essa confusão generalizada, né? A gente que viveu muito tempo no meio da bola, nós 4 aqui, a gente sabe que num momento como esse... Nós 4 aqui demos show, hein? Nós 4 jogamos time grande. Mas quem mais pegou foi ele. Michael C, porque eu sou o segundo. Eu era chuva fina. Eu era chuva grossa. Ele era tempestade. Eu era garoazinha. Mas, enfim, a gente sabe que num momento como esse você tem que se proteger, você não pode se expor, você tem que se resguardar. O atleta sabe disso e parece que o Marcos Braz acha que está tudo bem, né? E não está. O torcedor está insatisfeito com tudo que tem acontecido, não justifica, né? Você ser agredido no shopping. E ele é hostilizado para a torcida do Flamengo que vai lá depois. Mas esse, por exemplo... Deixa tocar o pau aí, pô! Se o jogador... Pô, bota aí depois, desculpa, Veloso. Deixa o pau torar! Aí, ué. A vergonha que esse cara fez. Olha a multidão. Olha a multidão, meu irmão. Olha a vergonha aí. Mas ninguém fala nada, né? É do Flamengo. Olha lá, os seguranças estão... Não estão, os seguranças? Eu queria ver se fosse com um negro dentro de um shopping bacana, se tivesse pelo... Ué, vocês veem aí o que acontece nesse país. Olha lá, deixa aí! Isso no shopping, hein? Olha isso, a multidão. Esse é o Flamengo, porque depois... Deixa eu só explicar aqui. Porque eu sei tudo que está acontecendo aí. O que aconteceu? Quando ele agrediu, junto com o seu segurança, que o segurança dá um pontapé no moleque. E ele dá uma mordida. E aí, começou o Vene Casagrande deu no Twitter. E aí começou a torcida do Flamengo ir pra lá. Em relação ao menino que chama João Leandro. Então, precisa me ajudar aqui, Cascão. O João Leandro, que é o menino que foi agredido. E aí... Eles foram lá com o vice-presidente, com o advogado, cada um tem o seu. O meu tá aqui, que eu tenho 2 processos, tá frio aqui, bem. Tá tendo 2 processos, eu tenho audiência com o Tite segunda-feira. Dia 25 eu tenho audiência com o Tite. Vou pedir perdão para ele porque eu fiz errado. E se quiser continuar, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Meu advogado tá aqui. O advogado dele foi lá e disse que é só Leandro, 22 anos. Pega a profissão dele que tem tudo aí. E aí... O que aconteceu com o Marcos Braz? O advogado, o vice-presidente esqueci o nome, do Flamengo, entregador de aplicativo, que é sempre com eles, né? Que joga lanche na cara, que não respeita, que bate nos caras, né? Que não respeita o cara, que não pode entrar lá em cima no apartamento, de bacana, né? Batem neles. Aí depois some do Twitter, sobe do Instagram, sobe de tudo. Não tem panca pra aguentar. E aí... Está dizendo que ele foi ameaçado de morte, que é a defesa. Tá tudo bem. O juiz que tem que acreditar se é verdade isso ou não. Porque agora eles foram ameaçados de morte por um torcedor no shopping, menino de chinelo, andando lá, e foi ameaçado de morte. E aí o cara dá um chute. Tem o chute aí, Cascão?
Tem uma outra imagem que é muito melhor que essa aí. Tem uma imagem do Vene Casagrande que o cara tá vindo filmando e mostra o chute do segurança. O que é segurança? Segurança Proteger, é para dar... proteger. Segurança não é para agredir. Não é, Nelci? Com certeza. Aí o cara vai... Não é essa imagem aí, Cascão. Tem uma imagem melhor, se vocês puderem achar aí, que aí vem um cara que tá andando e você vê o segurança dele dando um chute. Pau! No menino. Souza, o que você pensa disso? Ah, essa aí, ó. Essa é a imagem, ó. Dá uma olhada, ó. Ó, esse é o segurança. Ele chuta, eu não sei se é a cabeça, o corpo do menino. E ele está à frente de uma loja. E quem tá no chão ali é o segurança não sei se da loja ou do shopping. Do shopping. Dá uma olhada, ó. Chuta o menino. Aí o Marcos Braz sai depois da mordida, porque depois que a gente viu que ele deu a mordida na virilha. É outra... Ó, jogadores do Flamengo, se vocês não ganharem do São Paulo, todo mundo vai tomar uma mordida na virilha, hein? Tem que ser na virilha, né? Vai, né? E aí, Souza? Cara, boa tarde a todos. O que acontece no Flamengo, isso é tudo bem normal pro Flamengo. Souza, perdão. Não? Mostra de novo a imagem aí. O menino tá sozinho. Vai. Pode ir. Vai, Sidão. Pode ir, Sidão. Vai. Aí o Marcos Braz passa. Aí vai. Aí tem mais um menino. Agora, ó. De chinelo, ó. Sozinho. Parou. Essa é a imagem, ó. Não, essa é a imagem. Só essa aí, ó. Esse menino aí, ó.